O Ministério da Justiça lançou um estudo sobre o uso das câmeras corporais por policiais. O documento aponta como o uso desse recurso por agentes contribui para a melhora na segurança de diferentes locais do mundo. Esse recurso é usado em mais de 40 países que apresentam um melhor desempenho na atuação dos policiais, além de um melhor relacionamento entre os agentes e a sociedade. O autor do estudo analisou o caso da PM de São Paulo e alega que a letalidade policial contra a população negra caiu em 57% depois da implementação das câmeras corporais. A publicação tem como objetivo ajudar na formulação de políticas públicas em estados e municípios. E para a gente entender melhor esse estudo, a gente conversa agora com André Santos Pereira, que é presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e especialista em inteligência policial e segurança pública. André, muito boa tarde para você, bem-vindo. Muito boa tarde e obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Esse documento, André, divulgado pelo Ministério da Justiça, ele é um diagnóstico, né, sobre o uso das câmeras corporais por aqui e em outros países também. E dentre as várias informações importantes que ele traz e que reforça, está a clareza de que as câmeras corporais são instrumentos que, para funcionar, precisam estar associados também a treinamento dos policiais, a políticas públicas que façam esse instrumento ser de fato efetivo. Queria que você falasse para a gente quais os desafios a gente tem nesse sentido e por onde que a gente deveria começar. Os desafios são inúmeros. Primeiro, para que nós tenhamos uma conscientização de todas as esferas públicas, no sentido de que essa medida é importante. O outro desafio é de como essa medida será implementada. Nós temos diversas possibilidades desses equipamentos serem utilizados. Ou seja, o equipamento pode estar ligado na farda do policial desde o início da sua entrada em serviço, de forma ininterrupta, sem a possibilidade desse policial manusear o desligamento dessa câmera. O equipamento pode ser também utilizado na versão em que o próprio policial pode realizar ali o desligamento em determinado momento, e também o equipamento pode ser utilizado com um acionamento automático, fora da esfera de disponibilidade daquele próprio policial, ou seja, uma central na sua corporação fazer esse acionamento da forma como ficar estabelecido. São formas de utilização desse equipamento. E, a partir disso, nós temos também as disposições por meio de orientações, diretrizes já colocadas pelo Ministério da Justiça, orientando em que situações essas câmeras podem ser utilizadas. Então, são diversos desafios nesse sentido e é necessário haver uma convergência das autoridades públicas para que essa política seja efetivamente realizada. André, agora, esse debate sobre o uso das câmeras corporais, num primeiro momento, de forma especial, ele acabou um pouco inviabilizado por conta da politização do assunto, né? E isso atrapalha uma análise real da efetividade do equipamento. Na sua visão, essa politização já deu uma aliviada a ponto da gente conseguir avaliar os pontos positivos e negativos do uso das câmeras, sem estar necessariamente associada a uma visão de direita ou de esquerda? A polarização ideológica é ruim para a segurança pública. Nós podemos ter o esvaziamento de questões sensíveis, como essa das câmeras, por meio de discursos muitas vezes populistas e vazios. É importante a gente ter documentos técnicos, termos estudos, diagnósticos que apontem evidências científicas para a implementação da política pública e para a forma como a política pública será desenvolvida. Portanto, esse é um ponto muito importante, pontuado, de que a polarização, direita, esquerda ou qualquer espectro político, não pode atrapalhar as medidas de segurança pública que são necessárias para a sociedade como um todo. O que a gente precisa, de fato, é analisar esses dados que são apresentados, nesse diagnóstico, por exemplo, como foi apresentado pelo Ministério da Justiça hoje, para conseguir fazer uma análise isenta do uso do equipamento, né? A previsão, André, do Ministério é que até setembro seja lançado o primeiro edital
para os estados e ou Distrito Federal para financiar os projetos que incluam o uso das câmeras corporais. O que se espera desses projetos? A gente precisa ter, então, os diagnósticos locais. Se nós já temos um diagnóstico mais amplo, trazendo dados, informações e até normas jurídicas baseadas na realidade do país como um todo e em outros países, ou seja, um diagnóstico internacional, agora a gente vai precisar, no âmbito de cada estado ou município, termos os diagnósticos locais das necessidades relacionadas à quantidade de equipamentos e a forma como esses equipamentos serão utilizados. Obviamente que é interessante a gente ter uma sequência, um segmento de diretrizes. Essas diretrizes estão sendo colocadas pelo Ministério da Justiça, né, por meio dos seus atos normativos, e aí os estados, municípios, dentro das suas forças policiais, seguem essas orientações ou não seguem. Isso vai implicar na recepção ou não também dos recursos que estarão sendo disponibilizados pelo governo federal para que esses outros entes federativos façam a utilização na implementação dessa política. Portanto, nós continuaremos tendo aí uma certa margem de discricionariedade, ou seja, os estados, os municípios ainda podem implementar essa política conforme os seus entendimentos, mas para fazer uso dos recursos do governo federal, terão que enquadrar os seus projetos naquilo que ficar definido pelo Ministério da Justiça. Você falou sobre as diretrizes e eu gostaria de aprofundar nesse ponto com você, até para quem está acompanhando poder entender bem como que deve funcionar esse uso das câmeras corporais. O que a diretriz do Ministério da Justiça indica sobre o uso dessas câmeras? Quem deve usar, quando e como? Você falou um pouco também sobre a possibilidade de gravação das imagens de forma ininterrupta, por um acionamento por parte do agente. Queria que você explicasse para a gente o que as diretrizes apontam sobre o uso das câmeras corporais hoje. Muito bem pontuado. Essas diretrizes trazem a situação de quando e como essas câmeras devem ser utilizadas pelos policiais. Algumas delas apontam o seguinte: olha, o policial deve estar com a câmera ligada quando estiver realizando uma atividade ostensiva, que é o policiamento fardado na rua, durante abordagens às pessoas, a veículos, naquela situação ali de blitz, enfim. Outras situações também são apontadas, como no caso dos presídios, né? Os agentes que cuidam dos presídios, ou seja, os policiais penais, devem estar com as suas câmeras ligadas no momento em que passam a ter interação com os detentos, em situações de rebelião ou de alguma crise dentro do presídio. Outra situação, durante manifestações, os policiais que estiverem participando ali do policiamento em manifestações, reintegração de posse, devem estar com esses equipamentos ligados. No cumprimento de mandados do Poder Judiciário, da autoridade policial, que é o delegado de polícia. Quando o agente estiver fazendo cumprimento de diligências nesse sentido, cumprimento de mandado de prisão, busca e apreensão, o equipamento deve estar ligado. Portanto, são diversas situações apontadas pelo Ministério da Justiça no sentido de que é necessário que a câmera esteja ligada nesses momentos. E, como eu disse, o acionamento pode se dar por meio automático, de maneira ininterrupta, pode se dar também pelo acionamento do próprio agente policial, né, seguindo algumas diretrizes, e também de maneira remota, outros agentes em outro local, que não aquele em que o policial está, pode fazer o acionamento desse equipamento. Portanto, são balizas, diretrizes que trazem essas disposições aí de como e quando utilizar as câmeras. André, esse debate em torno das câmeras, ele girou muito baseado em algumas questões. E uma delas é justamente sobre a gravação das imagens, né? Se seria um acionamento automático, remoto, pelos próprios agentes. Eu queria uma avaliação sua de quais vantagens e desvantagens de cada um deles. Na nossa visão, nós temos que ter equilíbrio. Não podemos ter uma base de
policiais saem nas ruas e merecem ser vigiados o tempo todo, né, tendo em vista que praticariam atos contrários à lei, pode ter isso como premissa. Os policiais saem às ruas, fazem o seu trabalho como qualquer outro profissional. Então, em razão disso, eles precisam ter também os seus direitos pessoais resguardados. No momento de realizar uma refeição, no momento de ir a um banheiro, ou enfim, de ter até mesmo uma interação mais individual com alguma pessoa ali do seu convívio, da sua equipe, a gente entende que isso é natural e possível para qualquer trabalhador e que ele tenha, sim, o seu direito a... Não é 12 horas de trabalho sem as condições de ter essas flexibilizações. Agora, por outro lado, a gente precisa realmente estabelecer mecanismos que possam reduzir letalidade policial ou eventuais abusos. Essas são as exceções. E, nesses casos, a gente precisa ter um forte combate e as câmeras, as imagens das câmeras são importantes para uma avaliação futura de que determinada ação policial foi ou não realizada dentro da lei. Portanto, é necessário ter um equilíbrio, de fato, daquela polarização e que essa situação das câmeras não seja utilizada por um viés político ou outro. A gente precisa partir da técnica, de dados científicos e ter equilíbrio na implementação dessa política pública. E entender que as câmeras são um instrumento, né? Que para funcionar eles precisam estar associados a treinamento também das forças de segurança e também a políticas públicas adequadas para que seja de fato um instrumento efetivo. André, quero te agradecer, viu? Muito obrigada. Foi muito bom te ouvir, poder entender um pouco mais do assunto. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde.